Bora? Vamos lá. Vamos? Agora foi. Caraca! Não, é que fica meio estranho porque faz uns 15 minutos que a gente tá aqui trocando ideia, né? Verdade. Como é que tá? Paulistou agora, né? Porra, meu, tô até falando de uma paulista. Ô, né? louco, meu. Porra, mó chuva, cara. Mó chuva, né? Pô, cheguei e trouxe a chuva pra São Paulo. Caramba, cara. Faz um mês que tá chovendo. Eu vim pra cá no meio de dezembro e... acho que teve 2, 3 dias que não choveu, assim, fez sol. Mas não é só que não, cara. Rio tava chovendo pra caramba, tá assim... Tá chovendo em geral. todo lugar, né? Fim de ano, né, cara? Sempre assim, né? A gente sempre reclama, mas... Eu fico até triste. Pô, deixa eu cuspir o chiclete, porque eu esqueci fazer de chiclete, não vai rolar, né? E você lembra aquelas, deslizamento de terra, aquelas tragédias? Tudo no começo de ano, né? Então todo sempre ano... chove pra caramba, Sim. A gente sempre reclama. E todo ano, infelizmente, todo ano acontecem essas tragédias aí. Só que a gente esquece, né? 365 dias depois a gente esquece, exatamente. Mas sempre tem, né, cara? Mas eu tô amarradão, Rafael, de estar aqui em São Paulo. Não me mudei ainda de vez, tô fazendo bate-volta por enquanto. Mas eu tô feliz de estar aqui. Não é a primeira vez que eu moro em São Paulo, já morei em São Paulo em 2008, 2007, 2008. Era bem mais novo, não tinha família, não tinha nada solteiro. E eu adorei morar aqui, cara. Morei no Campo Belo ali, sabe? Perto de Moema, perto do aeroporto. Trabalhava na Faria Lima, em comércio eletrônico. E eu gostei pra caramba de morar aqui. Voltei pro Rio, por conta do trabalho que voltou pro Rio. Mas eu sempre fiquei com um carinho muito especial por São Paulo e agora tive essa oportunidade, né? A vida me trouxe pra cá de novo, mas agora eu venho com família, com tudo. Muito Tava até vendo colégio a hora que você me falou. Então, muito legal. E você tá numa área... Foi muito engraçado ontem que eu mandei uma mensagem, tipo, eu tô no meu irmão aqui, eu fico na casa do meu pai no Guarujá, a maioria do tempo. E aí eu vim pra cá, porque a gente ia gravar, eu gravei ontem com o Borralho e tal. Aí eu mandei uma mensagem pra você, 10 horas da noite. Eu falei, me manda o endereço onde eu vou te pegar, né? Aí você mandou, aí eu mostrei pro meu irmão, ele fez assim, cara, é a rua de baixo aqui. Eu falei, não, aí eu botei no mapa, tava assim, 2 minutos a pé. Pois é. Falei, cara, que irado. E aí o bairro ali é gostoso, né, cara? Cara, é demais, Essa região demais. De Pinheiros é um dos melhores bairros pra se viver, tem tudo perto, a gente foi jantar aqui no Vila Lobos ontem, e assim... Não dá, tem muita coisa de bairro assim ainda, que é muito legal. Tem umas padarias, meu irmão falou, tem uma padaria assim assado, se vocês quiserem tomar um café tomei café ali ontem. Então, cara, é muito legal, aqui é muito bom. E assim, o que eu tô procurando tô vendo escolas agora, né? Escola perto onde vai ser o nosso estúdio, onde é o nosso estúdio, na verdade, já tá super pronto. O estúdio é por aqui também? É na Vila Madalena ali. Cara, que massa! Na Vila Madalena. Então, assim, eu tenho que procurar um perímetro que seja trabalho, colégio de criança e um apartamento ou uma casa ali nesse pedaço pra não ter que ficar saindo muito dessa bolha. E você não vai sair, né? Você vai ficar por aqui. É isso. Porque, cara, a gente moleque, fazendo faculdade, a gente morava ali atrás, assim, numa rua que chama Cunha Gago, tinha uma FENAC, uma pracinha, aí entra a rua da Vila Madalena com os barzinhos, a gente não fazia nada fora daqui, nada. Aí os caras falaram, eu sou de São Paulo, eu sou de Santana, ali a avenida. Eu falei, puta, cara, nem conhecia, cara, né? Nunca precisei ir lá e você acaba ficando... É uma bolha, mas é uma bolha legal, porque tem de tudo aqui. Tem mercado bom, restaurante bom, shopping, cinema, você tá 10 minutos da Paulista, você tá no... E tem uma coisa que muita gente lá do Rio, amigos assim, que eu converso, né, que eu tô me mudando pra cá e tudo, os caras falam assim, pô, caramba, eu não troco Rio por São Paulo, porque não tem a praia, tem muito prédio. Fala, beleza, praia. Eu vou 3 vezes por ano na praia. Mas é porque tá lá, né? Não é isso? Você vai mais na praia estando aqui do que morando lá, te garanto. E outra coisa, dependendo da região de São Paulo que você puder morar, né? Porque nem todo mundo pode morar também, tem isso, né? Se você puder morar numa região como a gente está conversando, cara, é super arborizada, ruas tranquilas, onde eu tô ali, passarinho cantando, então, cara, gostoso, essa área aqui é demais, gostoso, demais. Gostoso, você tá, assim, em São Paulo, mas você não tá naquela loucura, tá ligado? Você vai pra loucura e volta pra cá, cara, é muito legal. Isso aí. É muito legal. Isso. E desafio novo, né?
Então, era isso que eu ia falar. Tipo, você... Me conta da tua história, assim, de onde que começou, que você falou, em 2000 e pouco você trabalhava com comércio eletrônico. Foi, então É. Você chegou a mexer com outro tipo de comunicação, rádio, essas paradas ou não? Não. Na verdade, eu era um fã, um assinante do canal, um fã, entusiasta de luta, praticante, né? Luto desde... Comecei a treinar karatê com 9 anos de idade. Uhum. Você faz o preto de jiu-jitsu, né? Faixa preta, tem que dar preta agora. Comecei a treinar lá em 94, 95, embalado pelo UFC 1. Foi aquela febre, né, do Royce. E treinei, peguei faixa azul depois de 3 anos, aí parei, fiquei 10 anos, mais de 10 anos parado. Retomei em 2012 e peguei a preta finalmente, depois de 10 anos de treino seguidos, né, fora a pandemia. Mas, não, eu não trabalhava com isso desde sempre. Virei uma chave quando eu tinha uns 28 anos, assim. Mas tarde também, né? É legal, né? É muito louco isso. Cara. Pois é, apesar de ter muita facilidade, assim, de me comunicar, eu comecei fazendo ciências contábeis. Foi o primeiro vestibular que eu fiz. Trabalhei em instituições financeiras na época. Fui pro comércio eletrônico, mas era comércio eletrônico ligado a processamento de pagamentos, então tinha a ver com essa parte financeira. Só que eu era do comercial, porque eu sempre tive facilidade de vender o negócio, né? De me comunicar. Então eu uni a minha paixão pela comunicação com os números e achei um jeito de me sustentar, né, pra vida, né. Só que aí, bicho, é aquilo, né, Rafael? O tempo vai passando, né, cara? E se você não tá realizado no que você faz de trabalho, meu irmão, quando você vai ficando na vida adulta mesmo ali, mergulhando na vida adulta, aí começa a bater um comichão, pelo menos comigo bateu, né? Mas eu sempre falo que isso é uma filosofia que todo mundo usa, mas não é todo mundo que pode usar. Porque assim, se você tivesse milionário, ganhando milhões e não sei o que, e não gostar, porque tem aqueles caras assim, o cara era dono de um império, largou tudo e foi virar cantor de barzinho. Eu falei, não. Se o cara tem esse dinheiro mais todo, embaixo. paga alguém pra tocar a porra pra você e vai mudar. Sim, entendeu? Esse negócio aí. Mas no nosso nível, assim, tipo, seres fala, humanos meu irmão, normais, vai tomar no cu, acordo todo dia, tem que ralar pra caralho, não sei o que, e faço um negócio que eu odeio. Bicho, puxa o reserva, eu inúmeras vezes, ainda mais morando nos Estados Unidos. Mas não é fácil, não. Não, puxa o reset e toca. Agora com mas filho e mulher, fácil. Outra parada. E mesmo solteiro, você sem filho, sem nada, não é qualquer um que tem um perfil também de apertar esse reset, jogar tudo pro alto e recomeçar, né? Inclusive, quando eu quis mudar a minha vida, né, que foi um projeto, eu planejei e falei, bom, o que eu preciso fazer para realizar o meu sonho? Que é ser narrador, que é ser apresentador de TV e trabalhar com lutas, né? Tudo isso ligado à luta. Mas por que o sonho era ser narrador? Era ser narrador ou era estar no meio? Não. Na verdade, assim, eu comecei já de moleque, futebol de botão, eu ficava narrando a jogada do botão. Entendi. Mas sem saber que eu queria fazer aquilo pra minha vida. Eu nem pensava nisso, mas intuitivamente ali eu ficava. Aí depois passou o PlayStation, a galera jogando PlayStation, eu ficava narrando. Aí os caras ficavam, pô, cala a boca, pode a gente jogar. Entendeu? Mas eu queria trabalhar, cara, na televisão, cara, fazendo isso, assim, comunicando, conversando sobre esporte e sobre luta. Eu não me via numa bancada do Jornal Nacional. Sim. Eu me via fazendo o que eu faço. Tanto que, assim, eu sou assinante do canal Combate 500 anos. Eu chegava em casa, ligava a TV e falava assim, caraca, falta eu ali. Sabe como? Que irado, é uma coisa maluca, assim, caraca, falta eu ali. É até pretensioso falar isso, mas assim, numa boa, assim. Não, você se era via meu sonho, ali, me via ali. Não era uma crítica ao combate, não, né? Tipo, eu me via ali junto, sim, muito legal. Admirava aqueles caras ali, né, pô. E aí eu falei, bom, o que eu preciso, né? Porque assim, se você tem uma ideia, se você tem um plano, as coisas não caem do céu. Não cai do céu a chuva. Você tem que agir. Você tem que se preparar. E aí eu falei, bom, preciso fazer uma outra faculdade de comunicação. Tá. Beleza, e eu preciso fazer uns cursos para quando eu tiver... E na minha cabeça era muito claro, isso é muito maluco, mas na minha cabeça era muito claro, assim, quando eu tiver oportunidade, eu vou estar pronto. Eu só preciso de uma oportunidade. Cara. E quando eu chegar nessa oportunidade, eu tenho que estar pronto. E eu tinha certeza, assim, na minha cabeça, eu tinha uma certeza muito forte que eu ia conseguir, cara. Sabe, eu tinha um drive, e isso moveu a minha vida inteira, na verdade. Eu falei que ia passar no vestibular de primeira para federal, eu estudei e passei. Antes disso, eu fiz uma escola federal Cefet lá no Rio. Eu estudei e passei pro Cefet, então eu sempre queria namorar aquela menina. Cara, eu
eu dava o foco ali e conseguia, entendeu? Então eu sempre tive essas... Sua esposa, a gente tá falando, né? Não, eu só namorei minha esposa. É isso aí, namoro ela desde 5 anos. 5 não pode namorar, desde 15 anos de idade. Não. Doce, Paulinha, um beijo pra você. Não, Paulinha a gente tá junto há 8 anos. Mas, assim, sempre tive esse foco, sempre tive muita determinação nas coisas que eu quis pra minha vida, em todos os sentidos. Então, cara, eu fui nessa, cara. Estudei, fiz outra faculdade, depois eu fiz uma pós-graduação já trabalhando na luta. Fiz curso de teatro, fiz curso de locução pra rádio, curso de apresentador de TV, e nisso rodando outro pratinho, trabalhando em banco, trabalhando não sei o quê. Vivendo, né? Alguém tem que pagar as contas, né? Pagando meu aluguel, sabe? Nunca tive moleza, assim, minha família, sou eu e mais 2 irmãos, classe média baixa, então, assim, dividi um quarto com esses 2 irmãos a vida inteira, né, com mais um casal mais novos. Então eu sempre tive que ralar. Comecei a trabalhar desde muito novo, assim, correr atrás do meu. E aí, cara, fui chamado de maluco, de doido, que eu queria mudar de área, que eu era bem quase 30 anos, fala. Quase 30. Começa a estudar de novo e tal, é complicado, né? Não, mas eu quero, eu vou e tal. E aí eu fui, cara, mandei uma mensagem pro Joinha, lá no Facebook, aquele chat, né? Ó, meu sonho é trabalhar no canal Combate, apresentador do Combate. Não falei nem narrador, apresentador do Combate e tal. Fiz faculdade de comunicação, né? Propaganda e marketing eu tinha feito na época e tal. E luto jiu-jitsu desde de moleque. Tá. Cara, deu 15 minutos e ele me respondeu. Falou, procure por fulano de tal, que era o gerente, né? O Nairton. O Jorge tava fazendo o programa dele. Fazia o programa dele, mas já assim, empresário do ano, voando, né? Sim. Nem no Brasil, acho que ele Joia demais, né? Joia, um beijo. Pô, meu padrinho, cara. E eu nem o conhecia pessoalmente. Mandei assim, na internet, sabe? Essas coisas que você recebe assim no direct ali. 15 minutos ele me respondeu, ó, procure por fulano de tal. Me emocionei e falei, ó, um dia eu ainda vou apertar sua mão sendo seu colega de trabalho e tal. Aí ele, pô, tomara, torço por você e tal. Assim, cara, o cara nem me conhecia. Enfim, passou o tempo. 6 meses depois, tava eu lá fazendo teste para narrador. Nossa, cara. Nunca tinha trabalhado com televisão nem nada. O Nair falou, manda teu currículo. Era HSBC, Banco HSBC, BR Malls, Braspag, não tinha nada. Mas eu falava, narrava as transações, vai vindo pela esquerda pro depósito. Pois é, ele falou assim, cara, vamos ver o que esse maluco vai trazer. E eu fui aprovado, cara. Que irado, cara. E aí foi o meu início lá atrás, comecei assistente de produção, né, era uma produtora que era ligada ao Combate. Fui indo, fiz o teste para Revista Combate na época com a Vivi Ribeiro, primeira edição do Revista, 2013. Passei, fui narrando os eventos em VT, produzindo entrevista, depois entrevistando, reportagem, fazendo reportagem, e fui indo. Fiz uma pós-graduação em jornalismo esportivo, e aí quando o Combate migrou todo para a Rede Globo, eu fui junto, fui nessa leva, né, o Luciano, o Rods e a Akira na época, o quarteto, né? E o Carlão também, prestando serviço. E de lá pra cá, história, né, cara? Que legal, cara. Eu tô aí hoje legal. Trabalhando no UFC Brasil. Sabe que é muito louco? É muito louco você falar também que teve que aprender, porque a gente acha que é que nem qualquer pessoa que faz um negócio a nível amador e chega perto de uma pessoa que faz aquele negócio a nível... Eu brinco assim, eu falo, você já jogou bola com algum... Porque todo mundo sabe jogar futebol, né? Você já jogou bola com um jogador de futebol, de verdade? É outro esporte. Exatamente. É igual... Você falou antes da gente começar a gravar que você ouviu um papo meu com a Rafa e a gente tava falando disso. Ela falou assim, você já treinou de verdade com cara do nível do Bochecha, do Felipe Pena. O que a gente faz não é jiu-jitsu. Não é. Entendeu? Tipo, não é o mesmo esporte, né? E a parada de comunicação é muito... Eu continuo amador, porque eu converso, é diferente. Mas você tá num estúdio, você tem timing, câmera, lê sem deixar o cara ver que você tá lendo. Cara, é um estudo, é uma ciência. Sim. E uma coisa é você estudar isso na faculdade, aprender isso num curso, e no mês seguinte você tá sentado fazendo isso à vera com os caras que você vê na TV. Puta, isso é foda, e assim, deve ser foda, mas né? assim, ó, Rafael, eu fui um profissional que troquei o pneu do carro em movimento. Eu aprendi na prática, foi de forma empírica. Porque o que aconteceu nesse início que eu te falei que eu entrei? Foi logo naquela transição de Anderson e Vitor, que o MMA explodiu. E nessa época... não sei se você vai lembrar, se você acompanhava o Combate nessa época, você tinha... Eu já tava fora. Já tava fora, eu mudei em 2003. Então, vou te contar.
Você tinha o João Guilherme, que era um narrador do Sport TV, que fazia pro combate. Você tinha o Lucas Pereira. O João Guilherme é aquele que falava torcicolo de girafa, desligou o disjuntor. Falava, cara, rapaz, cara, assim, essa é a parte. monstro. Eu só aprendi a conhecer os caras por causa do podcast. Sim, Todo mundo falava, Ana Risso, eu não sabia quem era. Sim, sim. Mas você tá não lá é fora há por muito mal, tempo, eu tava lá, claro, entendeu? claro. Não tem o combate lá. Sim. Aí eu assinei o Globoplay, aí eu comecei a ver pra poder contato, conhecer né? os caras, exatamente. Os termos, eu não sei termo até hoje. Sim. Tipo, eu falo, finalizou. Os caras, não finalizou, foi nocaute. Eu falei, finish him. Finish, entendeu? Tua mente já pensa em inglês, né? Os termos em inglês, normal. Então nessa época tinha o João Guilherme, que hoje está na Fox, o Lucas Pereira, Record, o Sérgio Maurício, eram os caras que narravam, né? E o Rod, que já tinha alguns poucos anos ali fazendo nessa época. Estou falando em 2012. E aí, cara, o João foi pra Fox, o Lucas foi pra Record, o Sérgio ficou muito focado em fazer as coisas dividindo o seu tempo. O Sérgio hoje, que é o colega de Band, tá na Band hoje, Sérgio. Pô, monstro o Sérgio Maurício, né? Monstro. E começou a se dedicar cada vez mais no automobilismo. Então você tinha o Rod, na época ali, e precisava de gente. Então eles tinham 4, de repente tinham o Sérgio, que estava se deslocando para outros esportes, e o Rod fazendo. Então eu era a pessoa no momento certo, naquela virada. Que é outra coisa que eu tava pensando, eu falei, e é uma profissão que, tipo, agora você fala assim, o meu sonho é apresentar o Jornal Nacional. Tá fudido, cara. Os caras que apresentam o Jornal Nacional apresentam aquela porra por 20 anos. Difícil, né? Difícil. Eu quero ser narrador. O mercado é desse tamanho. E quem tá lá fica, não tem uma rotatividade de profissão, né? Você vê, quantos engenheiros, quantos advogados se formam, e quantos cirurgiões, né? Você tem ali em suas especificidades, né? De cada área ali. Quantos narradores você tem? Exatamente. Jornalista, tudo bem, você tem um monte, mas o jornalismo é super amplo. Isso. Mas quantos narradores ali você tem? É um universo muito pequeno, realmente. E muito difícil, E que não abre tanto, né? Justamente por isso. Tipo, você fala, eu quero narrar futebol na Globo. Vai lá. Tem o Kleber Machado, o Galvão Bueno, os caras estão aí. Começaram ontem aí, 30 anos. E é um negócio que com 70 anos você tá fazendo. Exatamente. 70 anos você tá fazendo. Cara, eu levei um choque, porque essa Copa, especificamente, eu assisti pela Globo. E eu não vi o Galvão Bueno narrar há trocentos anos. Desde 94. Eu notei uma diferença absurda na voz dele, assim. Tá um senhor, né, cara? Não, segura o piano ainda, segura o reggae legal. Mas você vê que tem uma diferença. Exatamente. Claro. Cara, e assim foi, cara. Foi o que você falou. Eu fui aprendendo ali, eu entrei um garoto e fui aprendendo de acordo e evoluindo e correndo atrás de acordo com o tempo. O que me ajudou, Rafael, eu acho que foi a paixão, cara. Foda, né? Não só a paixão pela profissão, a vontade de fazer aquilo, mas a paixão pela matéria, pelo conteúdo, a paixão pela luta foi o que me moveu. Apesar de que nesses 10 anos de Sport TV, alguns deles eu fiz outros esportes, né? Fiz 2 Olimpíadas, vinha narrando surf, vinha narrando outras modalidades, mas o que eu gosto, o que me levou até ali foi a luta, que é o que eu pratico desde moleque, é o que eu consumo. Eu tô em casa, eu tô na internet, eu tô consumindo luta, eu tô assistindo o teu canal, tô assistindo o canal dos outros amigos, eu tô vendo site gringo, eu tô no Twitter vendo notícia de luta, de MMA. Então a minha vida é essa. É muito louco, né? É muito louco. E pra separar, por exemplo, torcida, assim, tipo, porque isso é uma coisa que eu sou péssimo, sou terrível. Eu chamo o cara aqui, eu xingo o outro. Cara, eu não sei separar uma porra assim, tipo, sei lá, o Poitin, por exemplo. Cara, os caras perguntaram, porque eu tenho patrocínio de uma casa de aposta que patrocina o Adesanya também. Aí os caras falaram, na semana da luta lá, de repente a gente consegue alguma coisa, você senta lá, faz. Eu falei, cara, desculpa, não vai rolar. Na semana da luta não vai rolar, porque, porra, eu sou amigo do Poitin, tô lá com o Poitin, não vou sentar. Aí eu ainda contei pro Poitin falou, que isso, cara, não tem nada a ver. Eu falei, não, pra mim business, tem. Né? Business. Mas pra mim tem, entendeu? É uma traiçãozinha moral ali, tipo, eu falei, eu não quero dar moral pro cara que vai lutar com meu amigo, entendeu? Sim, tipo, sim. Principalmente naquela semana.
E eu não sei separar isso. Você tem que saber separar, né? Você tem amigo que luta, grande amigo, assim, ou você já meio que não se aproxima por causa da profissão? Não tenho esse problema de me aproximar, mas eu consigo separar na hora da luta. Até porque, assim, eu tenho que pensar que na hora, quando eu sento ali com o microfone na mão, eu não sou o André fã, eu não sou o André amigo de lutador, sabe? Eu sou o André narrador, que tô ali fazendo meu trabalho. Então, passando a informação. Passando a informação. É diferente do perfil, da forma como você atua. Você é um cara que tá fazendo essa coisa, mas você não tem esse compromisso de ter que ser imparcial com as coisas. Nenhum. Você pode se dar ao direito de não ser. Exatamente. De não entrevistar o Adesanya, porque você é amigo do Alex. Beleza. Agora, ali eu tenho a função, é uma questão ética, de respeito para quem paga pelo conteúdo, de ser imparcial. Exatamente. Cara, eu conheço o Gilbert Durinho desde, sei lá, quantos anos de idade? 10 anos. 12, sei lá, que ele tinha. Eu treinava jiu-jitsu, a gente treinou jiu-jitsu na mesma academia. Eu treinava numa academia, mas ia visitar a academia dele, que era mesmo grupo ali, né, que vem da Oriente Jiu-Jitsu, lá do Mestre Amélio, o tio Luiz Carlos, eu treinava com o Mestre Sidney. Eu treinava com um irmão dele, mais velho, que é o Fred, que é da minha idade. Ele treinava com os moleques lá. Então conheço ele do mesmo bairro ali, desde moleque. Claro que quando eu for narrar a luta do Gilbert, agora no UFC Rio, como outras que eu já narrei. Caralho, é verdade! Eu já narrei várias lutas dele. Cara, o coração parece que vai sair pela boca. Mas é muito mais tenso quando eu tô em casa assistindo uma luta dele do que quando eu tô narrando. Porque ali eu tô num outro papel, sabe? É verdade. Mas se eu vou dizer que eu não quero que ele ganhe, claro que eu quero que ele ganhe. Claro que eu quero que o cara de sapato, que é um brother meu, ganhe. Entendeu? Que o Thales Leite, que hoje em dia não luta mais, mas claro que eu quero que os caras vençam, mas eu preciso ser profissional e imparcial. E assim, é assim que é, cara, e é assim que vai ser, não tem pra onde correr. E na verdade eu acho que pro seu caso é até um pouco melhor, porque eu fico comparando com o Joe Rogan fala muito isso, porque ele tem muito amigo lutador, sim. mas ele não narra, ele comenta. Exato, são posições diferentes. Isso, aí ele tem que entrar e analisar, e aí ele chega e fala assim, ele fez um erro ali, tal, não sei o que, e o cara fica puto com ele. Então, você não passa esse problema muito, né, porque você tá ali meio que repassando o que você tá vendo, e aí entra o comentarista e fala assim, eu acho que ele tá... Não sei, não, tem disso, mas assim, a minha forma de trabalhar, Rafael, eu acho que eu procuro fazer um trabalho menos de descrição do que acontece. Claro que precisa descrever, mas eu preciso, pelo menos eu entendo dessa forma, passar para o comentarista com alguma base, com algum gancho. Sim. Porque, assim, eu gosto daquele negócio, tenho uma certa experiência. E entende, né, cara? Entender tem um entendimento da coisa, então, assim, acaba assim, se tá lutando, lutador A e B, o A é brasileiro, e tem uma relação com ele, mas se ele tá fazendo um movimento errado, eu preciso ressaltar aquele movimento para passar pro comentarista. Então, você acha que tava certo aquilo ali? Assim, aquele braço ali dando sopa, tá vacilando o fulano, né, Rodrigo? Pois é, André, se ele deixar aí, pode ser complicado para ele. Eu não posso ser leviano de não ressaltar uma coisa só porque o cara tá fazendo errado. Exato. Entendeu? Exato. Então, assim, acontece menos com a posição do narrador, né, comigo no caso, mas, assim, já teve casos de, cara, o cara tava perdendo, o cara perdeu a luta, a gente fala, dificilmente a vitória, né, vai pro fulano. E o cara fica ofendidíssimo, né? O cara ficou ofendido, mas aí é uma coisa que aí cada um tem que trabalhar dentro de si, né? É aquela parada, eu acho que a gente... É um negócio muito primata, né, cara? O cara perder pra outro cara ali, né, cara? É porrada, né? É foda. Você não tá jogando a bola no cesto, exatamente, né? exatamente. Você tá trocando porrada. O Caio ontem tava falando, e eu não lembro até hoje com quem que eu tive essa conversa, mas o cara falou assim, cara, sem arrogância, assim, não tem sensação melhor do que você tá ali, aí você dá aquela porrada e você sente, faz assim, ó, um estalozinho assim, que você sabe que encaixou. Pegou. E aí parece que tá em câmera lenta, assim, aí você vê o cara desabando na tua frente, a galera... Você bate no peito e você fala, porra, eu sou foda. E é um sentimento de, tipo, derrotar outro homem, né, cara? Cara, e vem lá de trás. Então eu acho que a ofensa é muito pessoal, né, cara? Você falar, você perdeu, não é só perdeu, tipo, o cara te ganhou ganhado, assim, te bateu, e é foda, né? É só você levar pra uma outra instância, assim, muito mais superficial. Época de escola.
tem uma confusão com um amiguinho, com um coleguinha da escola ali, sai na porrada com um moleque, briga no recreio, você apanha. Olha a vergonha que você sente no colégio, a gente sente. A gente esquece que a gente fica mais velho. É verdade, no colégio, se né? você já brigou no colégio e perdeu alguma briga no colégio, tenta puxar na memória a vergonha que você sentiu. Foda. Dos amiguinhos olhando, da garotinha que você gosta ali olhando, você fica desmoralizado. Agora, você multiplica isso pro mundo te vendo. Você de cuequinha lá no... Claro que a gente tá lidando num nível profissional, mas assim, cara, a criança dentro da gente, né, o cérebro da gente evolui, mas tem alguns pontos que ele não muda, né, cara? É um negócio reptiliano, cara, não tem jeito. É foda. E até o Pedro Rizzo falou no podcast do Alexandre, né, do Alexandre Lemos, lá o ConnectCast. Alexandre, se você assistir, vamos tentar marcar alguma coisa. Todo mundo fala, cara, gente boa, não sei o quê. Eu sou louco pra trocar uma ideia com ele, não tive a oportunidade de falar ele, mas eu vou mandar. Vou te passar o contato dele. Passa que eu vou mandar uma mensagem. Pô, o cara nota 10 tá fazendo um trabalho animal. Sensacional, mano. O Pedro falou no podcast dele que quando ele perdia, ele tinha vontade de ficar na toca, assim, de não sair de casa. Foda, né? Se esconder, com vergonha da derrota. Né? Aí falavam, pô, cara, não tem vergonha nenhuma, você foi lá e lutou. Quantas pessoas fazem isso no planeta, bicho? Calçar uma luva, subir no ringue e sair na porrada. Exatamente. Mas tem essa coisa do brilho do lutador, né, cara? E assim, esse lance de subir lá e lutar, que poucos fazem, a gente tem que respeitar muito esses caras, bicho. Tem demais. Tem que respeitar muito. Exatamente. Bota a cara, bota a luva, sobe lá. Porque falar atrás do computador é fácil, né? É muito fácil, é muito fácil. Eu me pego fazendo isso às vezes. Você tá fazendo no impulso ali, você fala, nossa, esse cara é muito ruim. Aí eu sempre corrijo, né? Eu brinco muito com o Alex Cáceres, que a gente fala assim, não, ele é ruim, mas ele é bom. Porque a gente gosta muito dele, sabe? Sim. Mas ele não é tão bom. Aí eu falo, nível de competição. Peraí, eu não tô falando antes que vocês falam. Então vai lá lutar com ele. Eu falei, não, ele me mata. Não, e o moleque é talentoso. Um braço só. O moleque é talentoso. Mas ali, e aí você sempre tem aqueles caras, nossa, esse cara é ruim. Eu falei, não, peraí, ele é ruim ali, né? Entre os 50 melhores do mundo, de repente ele não é tão bom quanto um outro cara. Mas, puta, é muito foda. Estamos falando de nível mundial ali. E a gente gosta tanto que a gente tem a nossa hora torcedor também, né, Normal, cara? claro. E a nossa hora torcedora, a gente é brasileiro, né? Com certeza. Rapaz, eu em casa, vendo luta, luta do Shogun. As lutas que eu mais fico tenso, que o coração parece que vai sair pela boca, é a luta do Shogun. Vai se aposentar agora. Nossa, já pensou, cara? As lutas do Gilbert, fico muito nervoso. As lutas do Sapato, assistindo, ele tá na PFL, né? Agora nem tá na PFL, eu nem sei se pode falar aqui, ele tá num projeto diferenciado aí, o cara de Sapato. Estão dizendo que ele vai pro BBB, cara. Tá falando sério? Eu não sei se a hora que você subiu o vídeo já vai ter essa notícia. Ele tá achando uma bancada de comentarista, não é um negócio assim? Cara, eu não sei qual é. Eu não assisto BBB, não tenho hábito. Ele parei lá na época do Alemão. Não, mas ele vai participar do programa. Entendi. Pelo menos é o que estão dizendo. Quando for ao ar, depende de você que tá assistindo isso aqui, ele já tá até na casa, sei lá. Não, vai ao ar agora, porque eu vou botar antes do UFC Rio. Beleza. Eu vou subir antes do UFC Rio, porque eu quero falar bastante. Isso. E ainda dá tempo da galera... o UFC Rio vai ser depois, né? Eu queria falar da promoção do Fight Pass, que é até o dia 14, só, não é isso? O dia 14, que é o primeiro evento do UFC no ano, que né? Dia 14 é depois de amanhã. Depois de amanhã, a gente na verdade, a gente tá gravando dia 12. Dia 12, uma quarta-feira. Então, quem assinou. Quem não assinou, perdeu a promoção, mas assina que vale a pena. Sem a promoção é bem barato. Muito, nossa. Entendeu? Quanto é que é pra assistir lá nos Estados Unidos? Agora eu pago ESPN R$ 9,99. Tá. E todos $10. $10. Os cards da Fight Pass passam todos na ESPN. Tá. Completos. Fight Pass, você diz o Fight Night. Pass, não, isso, o Fight Night, desculpa. Passam todos na ESPN. Pay-per-view é $80, né? E agora então, parece que vai pra 90. Uma vez por mês é $90 e $100 por mês pra consumir. $100 por mês. Não converte pra real, porque é injusto, porque eu ganho em dólar, mas joga R$100. Joga R$100. Então você paga R$1.200 por ano pra consumir o UFC. Assistir o UFC. O ano inteiro. Com essa promoção que foi até o dia 14, R$149. 150 pratos. No ano, né? No ano. É absurdo. Sem a promoção, ainda assim,
vai pagar 299, 298 Que é reais. ridículo de barato. Contra 1.200 do E outra coisa, eu não sei se você tem esse acesso lá. A plataforma do UFC Fight Pass, aqui no É Brasil... sensacional, eu assino o Fight Pass. Eu assino o Fight Pass. Você ainda paga o Fight Mas Pass? eu não assisto luta lá, porque ainda tem isso, tipo, quando é pay-per-view, a luta não chega no Fight Pass lá até um mês, acho que depois, entendeu? No Fight Pass daqui, acho que vai estar rápido, acabou o evento, a luta vai estar lá. Caralho, você correr com o dedinho pra ver a luta que você quiser. Ainda vai ter coletiva de imprensa, tem a videoteca toda do UFC. Se não passasse luta, já valia a pena assinar só pra assistir as lutas antigas. Netflix da porrada. É o Netflix. Puta, perfeito. É o Netflix, galera, Netflix da porrada. Exatamente. É isso. Todas as lutas do Pride estão lá. Tudo. Todas as lutas do Strike Force estão lá. WSC. É tudo, cara, é demais. Eu tava vendo demais. UFC 1, cara. Ontem. Nossa, que irado. Eu tava no hotel aqui, tava vendo UFC 1, cara. Eu viro e mexe, eu vou. Aluguei a fita pra assistir. Eu viro e mexe, eu vou e boto as lutas do Rickson no Pride pra assistir, cara. Animal, cara. Nossa. Animal, cara. Aquilo lá, quem viu, viu. E fora isso, né? Ao vivo, além de, claro, do acesso ao vivo a todos os eventos do maior, melhor e mais importante evento de MMA do planeta, que é o UFC, todas as edições, você tem programas. Sim. Programas que esquentam o evento. Você tem o pré-luta, como eu disse, você vai ter as coletivas, você tem documentários e você tem acesso a... Tem outros eventos passando lá também, né? Cara, Cage Fury, tem outros eventos também. Fury, na verdade. Um monte de grappling. Exatamente. Deve ter, animal, provavelmente LFA, deve ter LFA, caramba. O LFA Brasil já tá confirmado lá? Já teve, inclusive, o primeiro. Porque o LFA passava no Fight Pass lá, mas aqui passava no combate. Exatamente. Saiu, tá na nossa plataforma também, já tá no ar, já tá rodando. Narração do Max Soares lá dos Estados Unidos. Que massa, cara. Então, animal, cara, animal. Assim. Que massa. Tem lutas narradas, mais de 1000 lutas narradas. Vocês refizeram a parada em português, foi isso? Foi. Me falaram, eu não tava, eu não sabia. Não fui eu que narrei, foi o Ivan Bruno, que é o narrador da Band, que tá nesse projeto com a gente, né, que narrou essas lutas com comentários do Demian, do Minotauro, e do Ivan, do Roman Laurito, nota 10 do Roman. O Roman Laurito é o cara que faz o SFT? Ele é baixista do... Tijuana, caralho, que irado, cara, que irado, cara, muito bom. A gente na melhor qualidade, faixa preta brabo, experiente. E então, assim, foram mais de 1000 lutas narradas em português. Caramba, cara. Você vai olhar, muita gente tem até falado comigo assim, pô, eu fui ver uma luta do, sei lá, Poirier e McGregor, ou até antes, assim. Tá em inglês. Cara, não dá pra você narrar uma biblioteca dessa. E por contrato, galera, não pode colocar a narração do que foi narrada originalmente. No combate, no combate. Claro, é outra empresa. Lutas narradas por mim, pelo Rhodes, pelo Prota, pelo João Guilherme lá de trás. Você não vai ouvir os comentários do Joinha, que, né, preciosos lá de trás. Não dá. Tem que ser na língua áudio original. Daqui pra frente a gente escreve essa história. E essas mais de 1000 lutas foram renarradas, algumas delas que foram jogadas mais importantes, assim, entre Anderson e Vitor. Que legal. As lutas do Charlie, sabe? Dos brasileiros. Sim. Do Adesanya e do Poatan, foi renarrada. Então, uma prestação de serviço pra galera que assina. Que irado, é muito legal. A plataforma é fantástica, cara. Fantástica. Eu sempre falei, e a galera que acompanha o podcast nunca... Os caras me chamam. Mudou de ideia. Eu sempre falei. E nunca foi um ataque ao combate. E eu vou falar combate porque era onde passava. Não tô usando como referência para método de comparação. Eu sempre falei que ia ser um negócio sensacional. Primeiro porque é o produto dos caras, na plataforma dos caras. Então, assim... Vão fazer com um carinho diferenciado. Claro. Você vê o carinho diferenciado na preocupação de quem que eles trouxeram. E trouxeram você, trouxeram a Evelyn. E tipo, pô, vamos pegar, entendeu? E fazer essa transição direito. A preocupação que eu tinha era o preço. Certo. Porque, e eu até falei pra você, eu falei, cara, americano às vezes, americano é genial pra business, não sei o quê, nos Estados Unidos. Fora eles não têm, eles são meio, tipo,
Se é, se aqui 80 assim, dólares lá fora vai aqui, ser. é 80 vezes 5 e é esse o preço. Opa! Era a única preocupação. Mas eu sempre tinha apostado, e se voltar lá atrás, eu falava assim, tipo, cara, os caras vão lançar isso daí, tipo, sei lá, R$19,99, R$25,99, uma parada assim, né? porque o combate acho que era R$70. Sim. E 60, R$70. E chegou a ser 80 uma época. 79. E eles não vão chegar no preço do combate. Eu falei, certeza que eles vão trazer mais baixo, porque eu ainda acredito, não esse primeiro ano, de repente não o segundo ano, mas eu acho que o gancho é migrar para um formato de pay-per-view dentro da plataforma. E eu falo que isso daí vai ser a coisa mais importante que vai acontecer na história do MMA brasileiro. Porque você paga lá, sei lá, 25 reais por mês. Tudo bem? Tudo bem. Você pagava 70 para assistir o outro. Aí vai ter lá Charles do Bronx e Khabib. Aí o Khabib volta da aposentadoria para desafiar o Charles do Bronx. Isso lá em 2024. Aí os caras vão falar, ó, esse é o UFC 305, você que assina o card preliminar vai passar no Fight Pass, ou na Band, né? E o card principal é R$9,99. Você compra e assiste lá na plataforma. Meu irmão, a hora que o Charles do Bronx vender 20 milhões de pay-per-view a R$9,99, os caras vão falar assim, caralho! E aí toda aquela história que a gente vive falando, eles não dão moral para brasileiro, o brasileiro não tem força midiática, não sei o quê. Isso vai começar... Você diz na visão do norte-americano, do UFC exatamente, olhando pra cá. Exatamente. Entendi. Exatamente. Pode ser um caminho, eu não sei te dizer se vai chegar porque esse ponto. Não é o porque, que assim, agora, né? Porque tem um detalhe também, o Rafael. É muito difícil você mudar esse mindset na cabeça do brasileiro que está acostumado a não pagar pay-per-view, assim. Lá nos Estados Unidos você consegue vender o UFC lá e vender milhão. Aqui eu não sei se isso tá na cultura do brasileiro, sabe? Fala, já pago esse tempo todo pra ter acesso a tudo. Vai me cobrar por isso agora? Eu não sei se isso vai funcionar. Talvez sim, mas eu não sei nem se é a estratégia da empresa aqui no Brasil. Se não for, melhor. Melhor, porque assim, eu quero... Eu de repente acredito... uma promoção... É porque o que eu penso, sem te cortar, mas já te cortando, é um jeito de agregar o valor do cara, entendeu? Tipo, porque eles vão conseguir, como eles fazem lá. O McGregor é a estrela que porque se você botar o McGregor lutando comigo, vai vender 3 milhões de pay-per-view. Claro, entendeu? Claro. Então eu acho que a gente precisava disso aqui, de uma forma barata, tudo bem, porque não adianta chutar, porque a realidade aqui é outra. Mas eu acho que potencial para isso tem. Exatamente. Claro. Assim, eu acredito piamente que quando a gente chegar lá no UFC 305, lá no 24... Khabib e Charles, profetizando aqui. Khabib até parou de treinar agora, né? Pra se preparar pra essa luta. Será? Informações privilegiadas da Rafael. Tô sentindo isso. Informações diretas de Marrasca lá. No telefone do Rafael. O rei do rumor aqui. Eu acredito que, assim, o volume, a base... vai ser tão grande lá, pagando os R$300 por ano, que, sabe, de repente vai até suprir essa... Pode ser. Sabe, assim, porque o potencial para isso a gente tem. Uma plataforma super robusta, super completa, qualidade de transmissão. Nesse momento já foi ao ar o primeiro UFC, já foi ao ar o primeiro programa, o pessoal já viu, né, a qualidade da transmissão em todos os sentidos, e o canhão que é a Band, cara. Cara, a gente já tem o UFC em horário nobre da televisão. Caralho, né? Você fazer um UFC Fight Night com aquele monte de brasileiro que teve, né? O card principal na Band, cara. Do caralho. Porra, bicho. Eu tava com o Fabiano Busquei, o narrador não, o tradutor. O tradutor lá do UFC? Esse cara é um monstro, cara. Demais, né? Esse cara é um monstro. O dia que eu conheci, eu vou dar um abraço nele e falar assim, cara, você nunca mais sai Você vai querer dar um abraço. Você nunca mais sai daqui. Ele é o cara mais gente boa que você vai conhecer na vida. E o trabalho do cara é fantástico. O cara é muito bom. E a gente conversando sobre isso, e ele fez assim... E a Bandeirantes, o canal do esporte. É isso. Eu falei, não tinha lugar melhor pra ir. Não tinha, cara. Né? Não tinha. Isso é muito legal. E eu não tinha lembrado do... Eu falei, caralho, é verdade, Bandeirantes é o canal do esporte. Canal do esporte
investimos pesado na Fórmula 1, na NBA. Sim. O Campeonato Carioca voltou pra Band. Então, o UFC, a maior liga de MMA do mundo, olha o tamanho da aposta dos caras. E com grade pra fazer isso, né? Você tinha na Globo aberta cards com meia hora de delay, começando, sei lá, 1h30 da manhã, sabe? Agora você tem cards principais às 8 horas da noite, 8h30 da noite na Band. Que num dia de hoje, um card com delay já não funciona mais. Ah, não, esquece. Porque a informação é tão rápida que você quebra o tesão de ver a luta acontecer se você já sabe o resultado, né? É isso que é foda. O que acontece, Rafael, o mundo mudou, né? Em todos os sentidos, né? E hoje o ao vivo é a última fronteira do entretenimento. Uhum. Porque assim, cara, qualquer coisa que você vai ver, um filme, você vai ver on demand, uma série, vai ver a hora que você quiser, bicho, sabe? Esporte não dá, não né? Dá, né? Não dá. Quer dizer, dá, mas não dá. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Assistir sabendo o resultado. Não é. E eu conversei É a última fronteira. algumas vezes com o presidente do One. E eu falei pro cara, você não acha que o fato... eles acabaram de entrar nos Estados Unidos agora também, e vão transmitir lá, acho que na sexta-feira, alguma coisa assim, no horário nobre lá. Porque eu falava, não é que a gente não gosta, é que 6 horas da manhã ninguém vai ver. E à noite seguinte, a hora que tá passando, você já sabe o resultado. E aí assim, eu assisto porque eu assisto criança brigando, se tiver. Não, eu também assisto. Você entendeu? Mas a gente é 1%. Mas sabe o que eu faço? Eu assisto, até porque, assim, quando eu não estou trabalhando, eu tenho que estar em casa dormindo, que meu filho acorda às 5h30 da manhã, cara. Então não posso me dar o luxo de ficar de madrugada assistindo mais. Até 3 anos atrás eu podia, agora não posso. Eu tenho uma segunda filha, agora bebezinha, que irmão, acorda de madrugada. Caraca, não tem como. Sabe? São outros tempos. Mas o que eu faço, cara? Telefone, acordei, eu não abro rede social. Eu não consigo. Eu não abro rede social. Eu vou lá no aplicativo agora, no Fight Pass, né? Vou lá no app, boto a luta, eu procuro nem ver o tempo, assim, que tá lá, 25 minutos, falo, decisão. Já sei que foi pra decisão. Então eu não gosto nem de ver o tempo. É verdade, eu fecho o olho, o negócio pode crer. É um negócio meio esquizofrênico. Eu não olho o tempo, assim, fico com a mão assim, aí eu dou o play, aí entra o Bruce Buffer lá, ou então o Walking, aí eu vejo, aí eu tenho um elemento surpresa. Mas assim, eu tenho que fazer uma engenharia pra isso. Mas é difícil, cara. Hoje é difícil, né? Com alerta, mensagem, não sei o quê. Puta, não dá. Mas ainda assim, pra você consumir o negócio, a maravilha do esporte, essa coisa do ao vivo, você tá ali. Ao vivo faz toda a diferença, Qual que foi a coisa mais doida, assim, de repente... Que você já narrou, que aconteceu, que você se atrapalhou. Nossa, foi tanta cagada. Eu lembro uma vez o Galvão Bueno, numa entrevista do Jô Soares, falando que ele narrou um jogo inteiro com o time errado. Nossa. Era, sei lá, um jogo de Copa, de repente, assim, e passaram informação errada pra ele. Ele era, sei lá, Inglaterra e França, ele tava falando que era Suécia e Finlândia. Nossa. E foi aí aos 30 do segundo tempo, passaram pra ele, aí ele só trocou o time e ninguém percebeu. Segue o jogo. Siga lá a pelota. Entendeu? Ai, cara, rola umas dessas direto assim, ou... Cara... Você grava muito de estúdio, você vai pra evento gravar, ou é gravar outro... não, ao vivo, né? Gravar, que eu digo, o gravar é ao vivo, né? Transmitir, né? Sim. Isso. Você vai pra evento também, ou você vai... O UFC Brasil, por exemplo. Em loco. Você vai estar lá? Caralho, que irado, cara. Detalhe, na sexta-feira, a gente... Já tô entregando aqui os planos aqui da programação. Porque eu vou soltar naquela semana, então... Isso, Claro que algumas coisas mudam. Mas a ideia é a gente fazer, na sexta-feira, tá? Um programa pré-pesagem, em loco. Que legal. No desk ali, na bancada bonitona, fazer o programa. Aí eu saio do desk. Devo trocar de roupa. Vou lá pro palco, vou fazer a pesagem do palco. Em português, Joe Rogan. Estilo Joe Rogan. Português e inglês, massa, né? Estilo Joe Rogan ali, entrar os caras, pesou todo mundo e tal. Eu volto pro desk e a gente faz um programa pós. Tudo de lá. Que massa, cara. No sábado, a gente tem todo o esquenta também do desk, o da beira, né? Do Octagon Side ali.
E a transmissão é toda dali. Vai estar a nossa posição do UFC Fight Pass Brasil e a posição do UFC Fight Pass Gringo. O Henrique e o Cormier vão estar aqui e a gente vai estar do lado. Que irado, cara. Que irado. Ali no 3D, legal. Sangue, suor e lágrimas. Aí é legal. Você já fez alguma assim? Cara, todos no Brasil, desde 2014, eu faço dali, mas não narrando. Eu ficava numa posição de... entrevistando os guest fighters, entrevistando o vencedor da última luta, ou reportando alguma coisa do corner falando aqui, eu chamava o narrador lá em cima, ó, fulano aqui tá pedindo pro cara, pô, atacar mais a perna esquerda que tá machucada. Entendeu? Que a posição de narração, quando passava antes no combate, era em outro ponto, era em cima da arena, por conta de padrão da Globo, que é tipo futebol, né? Você tem que estar em cima ali. Então, aquela posição de octagon side, eu ficava ali soberano, assistindo tudo de perto. Irado. Fantástico. E agora eu vou seguir dali, só que narrando, né? Cara, muito legal. Isso vai ser emocionante, cara. E previsão de, acho que mais 3 eventos no Brasil, né? Do UFC, né? Esse ano? Esse ano, Caramba, delícia, cara. Né? Putz. Eu não sei se são 3 ou se vai ser Rio mais 3, não sei. E é mais importante ainda a galera entrar e apoiar e dar força e assinar esse Fight Pass, porque os caras começam a ver mercado de novo, né? Porque a gente o MMA principalmente, pra gente que gosta de brasileiro, tirando futebol, a gente torce pra quem tá ganhando. Infelizmente é assim, né? Entrou o Medina, todo mundo era especialista em surf, nas Olimpíadas, e aí o Guga, todo mundo era especialista em tênis, mas o cara dá uma desaparecida, o esporte parece que some junto, entendeu? Sim. Então a gente tá num momento tão bom do MMA e, porra, o UFC Rio, se tudo der certo, o Glovão campeão, eu acho que ele aposenta. Será? Eu acho que ele vai usar a oportunidade. É informação tipo aquela do Habib, assim? Não. Eu acho. Eu já tinha achado a primeira vez, entendeu? Mas aí eu conversei com ele, eu falei. Ele tinha vontade de fazer um Fight Week como campeão, entendeu? E entrar e tal. Não sei o que. Eu acho que ele já fez. Eu acho que ele vai aproveitar e vai usar a torcida e tal, não sei o quê. Ganha o cinturão e se aposenta campeão. E abre caminho pro amigo jogar na de cima. Glovaço, né? Já pensou? Abre caminho pro Poitin na de cima, que frame pra isso tem, né? Porra, bicho é bruto, né? Vai sofrer no corte de peso na de cima. Bicho é gigante, cara. Gigante, né? Gigante, cara. Gigante. Bom, vamos ver, né? Vamos ver o que o Glovão vai dizer pra gente pós-luta. Importante é que ele traga o cinturão de volta, o Davidson mantém o cinturão. Exatamente. Né? Os brasileiros, o Durinho, a galera consiga representar. O Shogun faça uma luta de despedida de altíssimo nível, que vença, né? Que vença também. Pô, a torcida é essa, né, cara? Pros moleques que estão chegando, pros irmãos de carinho especial. O Malhadinho, isso. A Jéssica, o Robocop, o Arley, a galera, os caras estão lutando no card preliminar, cara. Tá fraco o evento, né? Né? Pois é, cara. Ainda teve isso, né? Havia, primeiramente, uma expectativa gigante com a presença do Charles. Não foi confirmada a presença dele no card. Aí veio o Davidson. Aí a galera especulou que vinha a Amanda. O pessoal torcendo o nariz. Pô, esse card não sei não. Foi sendo montado. E calhou aí com uma chegada do Glover, cara. Glovão, que aí o Durinho também pegou uma luta que não tinha... Eu ainda falei no podcast. Exatamente. Eu falei, o Durinho pegou uma luta que não tinha nada a ver pra ele pegar, só porque ele queria lutar no Rio. No Rio. Do caralho isso, né, cara? Funcionário, né? Do caralho. Preza a empresa que trabalha. Abraçou o desafio para ajudar a levantar. Se importa com os fãs, né? Isso daí mostra um lado do cara que poucos fariam, tá ligado? Sim, porque, porra, luta é luta, né? Não, esse moleque, ele é... Esse moleque assim, ele tem a cabeça diferente, cara. É um cara, é um lutador completo, tanto dentro quanto fora do octógono, pensa na carreira a longo prazo, tem um acompanhamento psicológico, um cara que lê, se informa. Você é nota 10, cara. Eu sou suspeita pra falar do Gilbert, que, o cara é monstro demais, né? É muito legal. Você quer botar no Waze o endereço do estúdio? Vamos botar. Pra gente... começar a arrumar pra lá. Lá, né? Eu vou pra lá porque hoje tem umas coisas pra eu gravar e a gente vai ter uma reunião de roteiro. Tô trabalhando a semana inteira. Cara, imagina. Pra caramba. Porque não só eu, né, cara? O time todo, né? Dia 14 agora é o primeiro... Dia 14. É o primeiro... o primeiro show, tem que fazer... Rola uma pressão, assim, de tipo, caralho, tem que estrear bem, ou
Pra você, assim, tipo, eu vou lá fazer o que eu sou bom pra caralho e não tem erro. Não, seria muita pretensão E eu da não minha te, e parte. você não me contou o blopper lá que eu cortei. É tanta coisa pra falar que eu pergunto uma coisa, respondo pra você e pergunto outra. Eu vou voltar nisso, que tem algumas histórias peculiares e interessantes que eu vou contar algumas aqui, rapidamente, né? Mas, assim, cara, eu tava até conversando isso com a Bia, né? Com a Bia Galev, que trabalha na produção lá do Olhar da Luta. Né, sim. Super competente a Bia. A gente tava batendo um papo e ela me perguntou, e aí, tá ansioso? Que a gente tinha acabado de fazer a leitura do roteiro do primeiro programa, de sexta-feira, né? E aí eu falei assim, Bia, eu não tô ansioso, porque eu acho que a ansiedade é uma coisa que atrapalha o seu planejamento, né? Uma coisa é você planejar, outra coisa é você ansiar, né? E sinceramente não tô ansioso, eu tô amarradão de estar aqui nesse momento, amarradão de uma gíria do Rio, né? De estar aqui nesse momento, nesse ponto da minha carreira. Eu não tô ansioso porque eu tenho muita segurança no que eu faço, eu amo o que eu faço, e eu tenho certeza que eu vou estar muito afiado para aquilo, porque é o que eu gosto, é o que eu leio. Eu já sei, o card todo que vai acontecer no sábado, preciso estudar alguns pormenores, informações, mas assim, eu vou estar muito feliz de estar fazendo, resenhando com os amigos. De encher informação ali mesmo, tipo, detalhes que não necessariamente a gente precisaria saber numa situação que você não tá transmitindo a luta, mas né? são esses detalhes que fazem a diferença para quem assiste. Exatamente, não, 100%. Porque tem um cara lá que 100%. luta, que vai fazer a primeira do todos os knockouts dele foram com a mão esquerda, sabe? Um negócio assim, é legal. Mas tem algo mais, tá? Você vai entender. Eu tava até falando isso com a minha cunhada ontem, quando fomos na casa dela. O lutador que vai fazer a luta de abertura, card preliminar. O cara, além de lutador de MMA, o cara é enfermeiro. Eu tô dando um exemplo. Então você contar essa história, você criar a narrativa, pra quem já acompanha, é legal. Pra quem não acompanha, é do caralho. Exatamente. Cara, aí a pessoa que é enfermeira ou que é enfermeiro vai estar assistindo, ou da área da saúde, vai falar, que legal, cara. O cara é enfermeiro, sai dali, vai pra plantão, ou sai de plantão, vai treinar. Então essas informações, que são muito ricas, e que você só consegue encontrar quando você estuda, quando você se prepara, quando você faz a coisa com excelência, que não é chegar lá e fazer o trabalho nas coxas. É chegar e fazer com comprometimento. E isso, modéstia à parte, eu sempre procurei fazer em toda a minha carreira. Eu ia narrar um jogo de sub-13, ou eu ia fazer um card principal do UFC, eu procuro estudar da mesma forma. Eu trato tudo como se fosse final de Copa do Mundo, que você leva o melhor e você se sente seguro. Então, assim... Achei que tinha metido a mão no microfone. Então, assim, ansioso, nervoso, pressão, não tem. Eu tô muito feliz de estar ali. O time todo de backup nosso, de produção, presidente do UFC no Brasil, tá todo mundo muito empenhado em fazer o negócio acontecer. É uma divisor de águas para a empresa aqui no Brasil. É você deixar de depender do UFC gringo e ter uma receita própria aqui, um sucesso aqui, porque no mundo inteiro já tem Fight Pass, né? Praticamente. Só local, assim, local. De tipo, é mesmo? Você tem nos Estados Unidos, que legal. Você tem o UFC Arábia, é um Fight Pass lá na Arábia. Só que no Brasil que o modelo de negócio era diferente. Entendi. Não sei se exclusivamente aqui, mas aqui com certeza era diferente. Então a missão é grande, sei o peso, a gente vai estar em TV aberta, mas não sinto isso, cara. Eu tô muito confortável por toda a equipe que a gente tem, o suporte que eu tô tendo ali, e por estar, cara, eu vou estar sentado com o Rodrigo Minotauro, com o Carlão Barreto. Eu fiz a primeira transmissão foi com o Carlão, lá atrás, em 2012. Carlão é demais, eu adoro Carlão. Com o Demian Maia, que é um monstro, gente da melhor qualidade. O Rodrigo dispensa comentários, já trabalha 500 anos também no combate ali com ele. Com a Evelyn Rodrigues, que trabalha 500 anos também, vai estar... Então, assim, sinergia tem, sabe? Demais, né? Então é sentar ali, cara, relaxar, curtir o momento presente e com respeito, tentar fazer o de melhor para... A hora que tiver a transmissão da Band, você vai estar... Como é que vai fazer? Você vai narrar o card inteiro, preliminar e principal, ou vai trocar? Não, narro tudo, cara. Legal. 6 horas, pauleira, pra Band. A Band vai abrir o sinal, o sinal é do Fight Pass, né? Do UFC, né? A Band só vai abrir ali pra gente, pum. Que da hora, né? Dentro traço. A equipe é essa. Demais. A gente vai estar em todas ali. No UFC Rio, se não me engano, vai ser o card preliminar.
Na agora, Band. Isso. agora no primeiro card principal, na Band, e no Fight Pass o evento inteiro. Pro UFC Rio, card preliminar. Que interessante. Mesmo passando na Band, vai passar no Fight Pass. Tudo. Você não precisa nem trocar de canal. Que legal, você vai ter no cara. Fight Porque Pass. lá não tem essas, tá ligado, né? Você é obrigado a ver na ESPN. Você tem que ver na ESPN. Não. Você tem que ver na ESPN. Não, você pode ver tudo. Não, lá no nem Fight Pass. passa no Fight Pass, nada, né? Eles passavam, bem antes, eles passavam, acho que 2 ou 3 primeiras lutas no Fight Pass. Sim. E eles pararam de fazer isso. Ou continuam e a ESPN só pegou mesmo desde o começo, eu não tenho certeza. Você tocou num ponto importante. As 2 primeiras lutas são abertas no Fight Pass. Então, pro cara que ainda não assinou, tá na dúvida, tá sem dinheiro, mesmo? você pode ver as 2 primeiras no Fight Pass. Que legal! No aplicativo. Sim. Que legal. Entendeu? De boa. Que legal. Você assiste ali. E aí, a partir da terceira ali pra frente, você vai ter que pagar pra assistir ou assistir na Band aberta, se for o card preliminar. Entendi. Entendeu? Então, assim, muito carinho da equipe toda, cara. Muito carinho, muito empenho. Não, vai ser demais. E, vai assim, dar eu vou muito te falar, certo. cara. Eu torci sempre, Vai dar. sempre torci muito pra isso acontecer. Muito, porque a gente vive a gente vive no mundo do esporte, né? Sim. Então você vê trends assim que fala, porra, se isso acontecer lá na frente vai ser muito melhor, vai criar um outro mercado, vai dar um outro valor para os nossos atletas, claro. Isso vai fazer toda a diferença. Fortalece, né? E tem um detalhe também, né? Eu tô botando o endereço aqui. Tá. Pra gente ir lá pro estúdio. Porra. Estamos perto, né? Estamos perto. Acho que você vai ter que dar mais umas voltas aí pra terminar o nosso papo. A gente vai lá. Ó, você tem que virar à direita aqui, se você quiser já. Tá 1,4 km. Se você não quiser pegar esse trânsito aqui, que tá vermelhinho aqui. O que é mesmo que a gente falou, né? Não, a gente tava falando de que tá tudo pronto, tá tudo certo e... Lembrei. E tem outro ponto, né? A gente não dá pra tampar só com a peneira. Porra, galera do Link Pirata, porra. Isso, porra, né? Já não... Assim, são os primeiros a reclamar, né? Cara, o UFC não gosta do Charles. O negócio cai, a imagem é uma bosta, você não tem acesso a mais nada. Exatamente. Você vai ver o que tá passando ao vivo ali e mais nada. Exatamente. Se você quiser ver luta recuperada, uma luta que você perdeu, você não consegue ver nada. Você não tem acesso a programa. A porra vai passar na Band, meu irmão. Assiste a porra da Bandeirantes. Mas entendeu? E a hora que for, compra lá o negócio. É 20 conto, dia de lanche, cara. Porra. E é importante frisar o seguinte: tu não vai pagar isso por mês, é o equivalente a isso, né? Você paga o valor cheio, é como se tivesse uma compra fora promoção. Fez a compra lá de 200 e tal, 290 e tal. E aí é o equivalente a você pagar 20 e tantos reais por mês. Exatamente. A porrada é uma só. Não tem mensal? Não, você não tem mensal também. Tem mensal. Mas você paga o mensal também. Exatamente. É um pouquinho mais caro o mensal. Então, mas faz sentido, porque o mensal vai ser aquele fã que vai assistir lutas selecionadas. O que, na verdade... Daquele pensamento de pay-per-view que eu tenho, assim, não é uma coisa ruim. Não, entra aí. Porque, tem uma puta luta, o cara que de repente não assiste todas as lutas vai assistir aquela, 29. Assinou aquele mês, 29. E os caras vão olhar e vão falar assim, teve um pico de assinatura aqui quando o cara lutou. Então, muito bem observado. Se vocês... Já tem esse produto que você pensava. Então, exatamente. Você paga ali 29 numa porrada, no mês seguinte, se você quiser renovar, paga de novo. Ou tu fala assim, caraca, quero ver isso todo fim de semana. Aí tu paga o anual. 3, 4 meses fazendo isso, já dava pra pagar o anual praticamente. Sai a 24 reais. Pois é. Exatamente. Pois é. Exatamente. O projeto é muito maneiro, cara. Muito bacana. Eu morava aqui atrás, ó. A gente tá numa avenida que chama Pedro de Moraes. E lá atrás a Pan-Americana. E a gente foi na Faria Lima, que tá do lado aqui. E eu morava do ladinho aqui, ó. Eu acho que a gente vai virar. É gostoso, né, cara? Essa aqui é famosa, essa avenida aqui. A Pedro de Moraes. Deixa eu te contar os negócios lá que você perguntou, cara. Vai, cara. Ó, se você quiser ver aqui, ó. Fora, mico. Quero saber as partes que a gente não sabe. Pode falar palavrão aqui, né? Porra! Digo. Porra! Não, outro dia, assim, eles falam que no YouTube não se fala palavrão nos primeiros 30 segundos, né? Eu abri o programa outro dia e falei assim, caralho, que legal! Aí eu falei, fudeu. Aí fudeu de novo. Ih, caralho, eu não devia ter falado palavrão. Aí pronto. Em 10 palavras, em 10 palavras são 5 palavrões, já era. Não, mas eu me policio porque eu não...
eu não gosto de falar palavrão, tive que me policiar por causa do meu filho. Uhum. E esses dias ele tava brincando com o bonequinho dele. Eu não falo palavrão, eu falo muito pouco. Uhum. Devo ter soltado alguns aqui, mas tá num papo informal. Mas Mas aí em às casa eu não vezes falo, nem é eu tipo, digo. porra, essas coisas sai tão natural, né? Foda. Sai. E no Rio a gente tem esse. Principalmente no Rio. Carioca fala muito palavrão. Muito né? palavrão. Ó, então, vamos fazer assim, eu vou começar. A gente teve um pequeno problema de áudio e você. A gente tava numa sessão bola de cristal, né? Lembra? Eu falei uns negócios do Khabib, a gente fez umas previsões loucas. A gente acabou o papo, você fez assim. E esse microfone aí? Eu falei, cara, não dá erro. Impossível. Impossível. Eu falei, eu olhei, porque tem um monitorzinho e você consegue ver. Eu vou até mostrar pra galera. Você tem um monitorzinho, você consegue ver as faixas de áudio. Eu vi o meu canal, eu vi o seu, tava tudo perfeito. E eu sou nóia com essas coisas. Eu olho, eu fico olhando. Durante a gravação, você vê, eu viro lá e vejo se tá tudo certo. E nos últimos minutos, acabou a bateria do negócio e eu não me liguei, porque eu já tinha olhado 10 vezes, tá gravando, né? E você fez, e tá tudo certo. Eu falei, cara, nossa, tipo, profissional aqui, cara. Com quem você acha que tá falando? Bom, e aí cortou o que eu te enchi o saco o programa inteiro pra falar, que eram os bloppers, os feios, e a nossa despedida. Ficamos sem despedida do show. Eu falei, não, então a gente vai ter que pelo menos refazer aquele finalzinho. Eu mando os bloppers. Eu vou resumir aqui, né? Uhum. Cara, a gente trabalha ao vivo, né? Então, no ao vivo acontecem várias coisas ali, principalmente com o microfone, né? Você esquece, às vezes, o microfone aberto. Então, tem várias gafes aí na internet de vários comunicadores, né? De esporte, principalmente, né? Cometendo essas gafes, né? Foram algumas, tá, Rafael? Mas vou contar uma aqui eu fazendo o Infusion, já na madruga, assim, já meia-noite, Infusion evento de kickboxing, né? Europeu. E aí eu tava apertadaço para ir ao banheiro e os breaks são muito pequenos, né? Então a gente tem break de 1 minuto, break de 1 minuto e meio, então tem que correr, né? Para fazer o número 2 impossível, mas o número 1, correndo dá. O número 2 tem que fazer em casa. Aí eu, apertadaço, né? Aí eu fui no caguete, né? Que é o microfone que tem, que a gente fala com o coordenador. E aí eu fechei, né? Achei que tinha fechado o meu, né? Aí falei com o coordenador assim, dá pra ir ao banheiro nesse break? Aí quanto tempo de break? Aí o coordenador me falou, né? 2 minutos. Eu falei, nossa, tô louco pra dar uma mijada, beleza. Aí peguei o microfone, vamos pro um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Pá, e fui. Só que quando eu falei com o coordenador, o meu microfone estava aberto, eu não sabia. Caraca. E aí quando eu voltei do banheiro, meu telefone piscando lá, fui ver que tinha uma mensagem do Roman Laurito, né? Passa preto, comentarista de MMA da Band, gravou nessas lutas lá no Fight Pass também, né? Tá no bolo ali na equipe. Uhum. E aí ele falando assim, quer dizer então que tu tava com vontade de mijar, né, bicho? Mijou? Tava boa a mijada. Putz, eu falei, vazou, bicho, ele vazou. Aí riu pra cacete, eu ri, fui ver no Twitter, tinha uns 3 gatos pingados me sacaneando, mas aí ele passou. Tem que tomar cuidado com o microfone aberto, não foi a primeira vez. Já cometi uma outra gafe de um arqueiro coreano, campeão olímpico, o nome do cara era Ku Bon-chan. Mas aí não foi culpa minha. O cu é muito bom, muito bom. O microfone do comentarista estava aberto. Eu fechei meu microfone, aí narrando, né? Chega Ku Bon-chan para o tiro. Né? Como é que você fala no negócio desse? Ku, vai Ku. Vai Ku. Vai Ku para o tiro. Ku vai atirar. Difícil, né? E aí, antes de começar a fazer o negócio ali, eu fechei meu microfone, fui no coordenador de novo, coordenador meu camarada, né? Falei, porra, Diegão, Ku é foda. Aí assim, só que o microfone do comentarista estava aberto, né? Então o negócio vazou. Vazou. E aí um cara no Twitter lá falou, e o narrador, né? Narrador do Tiro com Arco aqui do Sport TV 16, que eram 16 canais, estava no último canal 16. Falou aqui do nome do arqueiro lá, chamava Ku e tal. A sorte que isso foi disfarçado, porque no mesmo dia
tava rolando um meme do Sérgio Maurício lá, que virou meme, que falou uma besteira com o microfone aberto no judô lá, e o dele foi maior que o meu, então eu Salvou, né? graças a Deus. Obrigado, Sérgio, valeu. Foda, né? Mas aí, basicamente, esses dois que foram que mais marcaram, mas E tem que tive alguns. segurar, porque você nunca soltou um pato branco aí na transmissão, lembra do pato branco? A gente até falou disso, assim, vai bater, puta que pariu pra fora! Né? Ou tem o José lá do saiu mal pra caralho, o Martim Silva, né? Foda, né? Goleiro do Vasco. Caraca. Não, ao vivo, graças a Deus, ao vivo, microfone ligado. Na transmissão, não. Só essas gafes assim de break. Uma vez, lembrei de uma agora aqui, numa coletiva pós-evento, assim, tinha uma coletiva de imprensa do UFC, eu estava de repórter numa edição, foi um UFC, acho que em São Paulo, do luta do Vitor e do Bisping, eu acho. Ela estava fazendo umas entrevistas, né, para serem encaixadas ali durante o evento. Eu fui entrevistar o Zé Mário Sperry, aí eu fiz dessa gravada. Eram algumas ao vivo, essa eu fiz gravada. E aí eu peguei o microfone, vamos gravar? Vai. 3, 2, 1. Tô aqui com o Zé Mário Sperry, não sei o quê. Eu falei, pô, desculpa. Vou fazer de novo? Bom. 3, 2, 1. Tô aqui com o Faixa Preta, Zé Mário Sperry, e entrevistei. Só que aí foi pro ingeste lá do caminhão, né? Para os caras cortarem, né? Entrar in out da entrevista e colocar no ar. Só que o cara fez o in out da primeira. Não fez do meu segundo kill, da segunda claquete ali. Então eu fui no ar assim, né? Vamos agora com o André Azevedo, ao vivo, entrevistando o Zé Mário Sperry. Diga lá, André. Aí eu, olá pessoal, tô aqui com o Zé Mário Sperry. Não, vamos de novo. 3, 2, 1. Puta. Aí beleza. Eu não sabia de nada, porque o couro tá comendo ali, né? Aí acabou o evento, eu tinha que ir pra coletiva de imprensa e para fazer as perguntas na coletiva e tal. Hoje cheguei na coletiva, aí um colega jornalista, não lembro nem quem foi na época, chegou para mim e falou assim, caraca, bicho, tu já olhou teu Twitter? Eu nem tinha hábito de olhar Twitter na época. Aí eu falei, não, era novo no Twitter. Não. Ele, meu amigo, você virou piada no Twitter durante um bom tempo, do caso do seu 3-2-1 ao vivo, 3, ao vivo 2, 1. nada, fez o 3-2-1, eu falei, pô. Aí já veio outro, meu irmão, que 3-2-1 é esse ao vivo? Não sei o que eu falei, mas não foi ao vivo. Aí, enfim, na edição lá, fizeram besteira. É foda. Quem salvou fui eu, né? Quem virou piada fui eu. Isso aconteceu comigo já, na hora de editar, porque, por exemplo, como a gente faz uma parada muito longa, quando tem alguma coisa pra cortar, que tipo, teve um cara uma vez que falou assim, eu falei, cara, conta a história mais bizarra, que aí ele contou a história, ele falou, não, a gente era moleque, a gente tava, eu, o fulano e o ciclano, a gente roubou uns negócios do shopping, e depois o cara me ligou, ele falou, cara, tira aquela parte, principalmente porque por mim, foda-se, mas eu falei o nome do outro cara, né, ele não queria. Eu falei, aí eu vou na hora e tiro, porque senão você esquece. Aí uma vez eu tava gravando, tocou o telefone, era um negócio importante, eu tava gravando com o Vini do Diretaço, que é brother, falei, Vini, segura aí que eu preciso atender. E atendi... E gravando, e falei, né, tem que se foder mesmo, falando o nome da pessoa, não sei o que lá. Bom, beleza, valeu, até mais. Então tá, pá. Vamos, Vini, o Vini dando risada, porque ele já sabia da história. Soltei, pá, não sei o que, acabei, pum. Sobe o vídeo e vai assim mesmo. Aí eu olhei, aí a hora que depois que eu subi, que veio aquele, falei, ih, cara, já tinha, sei lá, 200 play na Spotify, o cara, peguei, tirei e cortei e subi. Alguém tem. Não, eu não sou famoso o suficiente para soltar isso daí. Uma hora a gente descobre. Mas aí já prescreveu, deixa pra lá. Foda. Ó, pra gente encerrar, eu tinha mandado uma caixinha de pergunta. Eu só vou passar rápido aqui, porque muitas das coisas a gente conversou no papo já, entendeu? Então, como é realizar o seu sonho de trabalhar. O Fury 3212, como é realizar o seu sonho de trabalhar com MMA. Isso foi a primeira coisa que a gente conversou lá da sua história. O Breno está perguntando como estão indo as vendas do Fight Pass. Você tem... Não tenho números, mas assim, estão acima da expectativa. Isso é irado. E tem assim, já tinha gente, assim, 00:15 do dia 1º, de Réveillon, tipo umas 400 pessoas vendo luta. Cara, que legal, cara. Punk, né? Que legal. Mas tem uma galera, e fica até o recado aqui, Rafael, e a galera do MMA hoje, que tá ouvindo a gente. Tem uma galera que baixou, cadastrou,
está vendo as coisas da plataforma que tem disponíveis ali abertas, mas não fez ainda a assinatura. Então, essa galera também é foco para a gente trazer para assinar, entendeu? Tá Então, rolando uma paquera, mas os caras não decidiram ainda. Não, é verdade. Então, ele passando a mão, fazendo carinho, mas ainda não agarrou, legal. Mas aí, para essa galera, a gente vai disponibilizar o programa que vai rolar. Bom, aliás, já até passou, né? Nesse papo já passou, né? Inclusive, né? O primeiro, mas alguns conteúdos das primeiras lutas dos eventos a gente vai colocar sempre, não sei se sempre, perdão, mas a gente vai colocar alguns conteúdos disponíveis para quem cadastrou, assiste, mas ainda não assinou. Ali para ter um teaser, né? Para ter uma degustação para poder assinar. Igual como a gente falou, acho que antes de cortar o áudio, inclusive a galera tá vendo a gente ali conversando no mudo, e eu vou botar esse finalzinho de papo aqui num quadradinho separado. Que as 2 primeiras lutas vão estar abertas, mesmo para quem não é assinante no Fight Pass, né? Exatamente. Eu não sei se sempre, para sempre, mas no primeiro momento, sim. Isso, no primeiro momento. Irado. Como era pro YouTube, né? Ó, tem uma da maldade aqui, ó. Nivaldinho Dengoso MMA. Provavelmente você conhece ele. Você já foi Mr. Niterói? Você é um badalo de lindo. Não, nunca fui, não. Um abraço pra você, Nivaldinho. A Ju Riso Gineco, qual a altura real do Renato? Cara, você é muito amigo do Renato do Sexto Round, né? Tô. Meu brother. Cara, colaram nele essa pecha de anão, não tem nada a ver. O cara tem 1,75 m, é quase da minha altura. O Renato, eu tenho 1,80 m, ele tem 1,75 m, mas aí ficou porque o Carrano tem 1,90 m. Aí eles fizeram um vídeo, uma coisa que parecia... Pô, você do lado de um cara de 1,90 m, 15 centímetros da minha, tu é um cara... Você tem 1,90 m também, não tem, Rafael? Eu tenho 1,92 m. Aí, tu é um cara grandão. Faz diferença, assim, né? Então colaram essa nele, mas é intriga. E agora estamos sacaneando, porque fizeram uma montagem lá do programa que teve, né? Do Boas-Vindas do Fight Pass. A Evelyn Rodrigues, que tem 1,60 m e pouco, tá mais alta que eu na colagem lá. E os caras falando, tipo, bem-vindos ao Fight Pass. É por causa do ângulo ali, foi foda. Tá tocando, eu tô na casa do meu pai, tá tocando o telefone, não sei nem onde tá o telefone. Ó, aí pra encerrar, o Knockout Stars, que é uma página no Instagram também, irada, galera segue lá, o cara é brother pra caramba. Qual o seu bordão preferido na hora da transmissão? Você tem bordão? Cara, tenho alguns. Eu tenho Deus perdoa, mas o jiu-jitsu não. Eu tenho, quando finaliza, né? Quando dá um porradão assim, que tem aquele replay, eu brinco, né? Eu mando segura essa besteira aí, papai. Que é aquele porradão. Eu não tenho muitos, não. Tenho o meu Já Era, né? Que é uma marca, assim, é o Já Era, eu vou para concluir ali a ação. Tenho alguns, cara. Tem umas piadocas, assim, que é tipo, o cara dá mole, camarão que dorme, acorda na empada. Quando a troca... Foda. Muito bom. Irado. Quando a trocação tá rolando frenética, assim, perguntas e respostas ali, eu mando um vento que venta lá, venta cá, mas eu não fico repetindo muito, não, porque eu acho que quando a gente fica muito repetitivo, você perde a oportunidade de informar, você perde a oportunidade de ser espontâneo. Então não tem aquela coisa assim, toda vez que acontece uma coisa, eu falo a mesma coisa. Eu não gosto disso, respeito quem faz, mas eu não gosto. Tá? Mas o meu preferido é a minha abertura de jornada, que é o Fala Galera Boa de Luta. Legal. E eu sempre faço na minha abertura, e a abertura de jornada para o cara que trabalha com comunicação é uma forma de você, como se você fosse um piloto de avião e você está decolando. Então aquela decolagem ali é o meu Fala Galera Boa de Luta, sejam bem-vindos a bum, 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 aí eu vou embora. Legal. É a minha forma de me deixar confortável, ligado no momento presente ali, 2 pés no chão, respirando, e essa fala é a que me dá esse espaço. Legal demais. E é um pouco que a gente falava daquela parada não vou falar que não é clichê, mas é de tipo uma transmissão mais moderna, né? De quebrar como é que chama? Não é regra também, meu vocabulário é terrível, 20 anos morando fora, mas é assim, de quebrar aquelas coisas, de ter aquela voz engraçada, né? Você tá conversando aqui normal, tamo ao vivo. E aí, galera, tamo aí. Porra, não precisa mais disso. O público quer isso um pouco, parar com isso, né?
Ou aquela voz de Lombardi, né? E a partir É, de agora, vamos chamar o atleta do é- corner azul. exato, não se Ele. usa mais, né? Assim, ô Rafael, eu acho que a gente tem que ser natural no que faz. Exato. Em tudo o que faz. Quando você faz uma coisa ligada à arte, no meu caso, a comunicação, que é uma expressão artística, né? Não estou tocando uma música, não estou contracenando ali, sou eu, André, mas se for uma coisa mentirosa, uma coisa forçada, não vai funcionar, as pessoas vão perceber. Exato. Então é trabalhar de forma mais natural possível. O que você falou de uma transmissão moderna, que foi até o final do nosso papo ali, né, que a gente estava conversando sobre isso, é assim, o modelo norte-americano já é um modelo assim, um pouco mais de conversa, um pouco mais de bate-papo. O narrador não tem essa figura central de ser o cara que lidera a transmissão. Eu acho que essa é uma cultura que a gente pretende colocar em prática nesse modelo de transmissão. Eu embarquei completamente nessa. É uma coisa que eu gosto, já gostava de fazer. Era um padrão diferente da empresa que eu trabalhava e agora está todo mundo nesse mesmo ritmo. É assim, claro que você precisa ter um cara que vá ter um pouco mais não é autonomia, mas é um cara que vai precisar matar no peito e conduzir ali o barco, entendeu? Uhum. Conduzir o barco, conduzir a orquestra. Nesse caso sou eu, nesse caso é o narrador. Como você E é brincou até a parada do quarterback ali, né? exatamente uma espécie de, levando para o futebol americano, do quarterback, né? A figura do quarterback, que é o cara que pega a bola, olha os companheiros se deslocando e manda a bola para o cara fazer o touchdown. Então Genial. eu tenho que mandar a bola redonda. Não adianta só eu falar assim, e aí, Minotauro, o que a gente pode esperar dessa fera? É. Pô, Ô, o que você não, tá você faz, achando? Você vai pô, caralho. uma bola quadrada, eu tenho que mandar com conteúdo. Para eu mandar a bola certa, boa para ele, eu tenho que dominar o conteúdo, né? E eu me esforço para isso. Estudo e me aplico para isso, para ter o máximo de repertório para poder distribuir essas bolas pro, porra, Minotauro, Carlão Barreto, Demian Maia, Evelyn Rodrigues, porra, só Cara, craque, foda, só né? craque. Democrática. Então, assim, estou muito bem amparado e a gente tem a missão de levar para o público esse tipo de transmissão mais leve, mais informativa, mais de troca de ideia, mais de resenha, tem uma figura central, mas tem uma participação mais efetiva de todo mundo. Legal demais. E ó, só para rapidamente falar de. Tem uma galera reclamando que o app não tá funcionando na Samsung. Galera, dá um tempinho, tão desenrolando, é novo, tem bug, não sei o que, já vai ficar redondo. Eu imagino, não, eu tenho certeza absoluta que deve ter um pelotão de gente trabalhando para fazer isso funcionar. Então, só para não dizer que a gente não falou disso. E aí você falou que você está trabalhando com um monte de craque, mas tem que ser um craque para poder passar essa bola para os outros craques, né, cara? Então, ó, porra, irmão, obrigado de coração. De novo, né? Desculpa encher o saco pra gente terminar, mas foi um negócio tão legal, tão especial que eu falei, cara, não vou cortar e botar uma mensagem. Tivemos um problema no áudio, um abraço. Falei, não precisa fazer um encerramento apropriado e, porra, vai com tudo amanhã, né? Porque agora já tem o primeiro ao vivão amanhã. E o UFC Rio, a galera que está assistindo, esse programa está indo no ar quarta-feira da semana do UFC Rio. Então, vamos todo mundo lá, Fight Pass, assina. Quem não assinou com desconto, assina, que sem o desconto tá barato pra caralho. Quem perdeu o desconto, paciência, boiou. Agora, mas assina, tem todo o conteúdo lá. A gente falou uma porrada de vezes durante o episódio. E vai lá ouvir essa fera narrar o UFC e Demian Maia. Eu fiz um com o Demian também. E aí tem o Minotauro, a Evelyn passando as notícias. Cara, a equipe foda. Vai ser demais. A gente está chamando de time faixa preta. Então, só tem faixa preta, Só né? faixa E a preta, Evelyn, né? a Evelyn, faixa preta da notícia, né? Nossa repórter, craque. Carlão falou que quando ela estiver no Brasil vai amarrar a faixa preta nela. Do caralho. E você imagina assim, a Evelyn já fazia o que fazia sendo da Globo, né? Já contato, conexões, eu não sei o que, agora trabalhando pro UFC, cara, a cobertura vai ser espetacular. Espetacular. Acesso total. E ela fazia tudo sozinha, né, cara? Ainda Fazia faz, câmera. viaja com 20 quilos de equipamento. Agora ela tem uma estrutura, assim, excelente. Aí vai... Se já voava daquele jeito agora, então, pô, Vai ser demais. Vai ser demais. vai ainda mais.
Vamos Tá com bom? tudo. Valeu, Vamos lá. galera. Ó, quero agradecer a todo mundo, todas as mensagens que tem recebido, Rafael, na internet, o carinho do público, dessa galera boa de luta. Quero agradecer você também pelo espaço, pelo papo, a gente se conheceu pessoalmente. E tamo junto, irmão. Qualquer coisa, só bate na porta aí que a gente troca uma ideia. Fechou. Um abraço, Andrezão. Valeu, irmão.